que a gente emagrece e depois ganha esse peso tudo de novo? Muitas pessoas perguntam para mim, pô, Felipe, como é que você conseguiu emagrecer e manter esse peso depois? Bom, não foi um processo fácil, não foi algo simples. Eu lutei contra o peso a minha vida inteira. Foi assim na minha infância, na minha adolescência e também na minha vida adulta. Foram muitos desafios, muitos aprendizados. A principal aprendizado que eu tive, ou um deles, foi que eu sempre cometia o mesmo erro. E eu ia sempre ao mesmo lugar onde normalmente as pessoas iam também. Que é o quê? Eu iniciava uma dieta e ia para aquele processo de emagrecimento. Normalmente só cuidando do corpo, só preocupado com o corpo e com a casca. E não conseguia entender por que depois eu voltava a ganhar peso. Foi um processo muito longo e de muito autoconhecimento. Isso mesmo. E se conhecer. E em direção à causa. A origem daquilo que me leva a buscar, por exemplo, a comida como um conforto ou como uma solução para os meus problemas. Eu gosto de chamar isso de peso das emoções. Exatamente. A gente não tem só os pesos físicos, a gente carrega com a gente a nossa história e esse peso dessas emoções que normalmente a gente não consegue lidar com elas. Eu gosto de dividir uma história minha que aconteceu há muitos anos atrás, que eu estava em casa, eu e a Solange, né, minha companheira, a gente não tinha as crianças ainda, a gente estava, depois da janta, batendo um papo, né, conversando e tal, e de repente eu me levantei, fui até a geladeira, abri a geladeira, olhei, fechei a geladeira. Continuei conversando e tal. Deu um tempo depois, fui de novo, fui lá na geladeira, abri a geladeira, olhei, fechei a geladeira, continuei conversando. Na vez seguinte que eu fui lá, abri a geladeira, olhei, fechei a geladeira e voltei para conversar, a Solange virou para mim e disse assim: Felipe, o que você está procurando não está na geladeira. O que você está querendo resolver não está na geladeira. E ela tinha razão. O que eu estava tentando resolver estava dentro de mim. Esse foi um dos momentos que eu comecei a prestar atenção de que a gente precisa entrar num processo de consciência das nossas emoções para entender o que se passa com a gente, para a gente não continuar nesse processo que é buscar o alimento e tentar compensar as nossas emoções com a comida, por exemplo. E aí é isso exatamente que faz, por exemplo, a gente fazer dieta, incluir atividade física, mudar hábitos, que até funciona às vezes por um tempo e depois isso se desfaz. É exatamente por causa disso, porque a forma que a gente lida com a vida e essas emoções estão lá presentes. E a gente vai voltar aos velhos hábitos que nos fazem ganhar peso. Sobre essas histórias e muitas outras, eu quero dividir com vocês num e-book que eu fiz, como que eu acabei com o efeito sanfona na minha vida. Exatamente. Baixe esse e-book e que você vai conhecer muito mais dessas histórias e dessas ideias. Nos encontramos lá. Valeu!